Olá, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, professora bilíngue de Libras e Português. E este ano eu vou mediar o aprendizado de língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos. Ao acompanhar as atividades de Libras e Português, eu elaborei esse vídeo de orientações para pais e alunos, para ajudá-los a participarem de forma efetiva do ensino da criança. Por isso, é importante que vocês, alunos e responsáveis, assistam juntos a esse vídeo. Ele é dividido em 5 partes. A primeira vai falar sobre o acompanhamento e a segurança digital. A segunda, sobre alguns dos recursos da plataforma que são mais habitualmente usados. A terceira, sobre as atividades escritas, as reuniões no Meet, a verificação de plágio, atraso, não entrega, prazos, enfim, da questão da rotina de ensino e da responsabilidade e autonomia da criança. A quarta parte fala a respeito da complexidade dos conteúdos. A quinta fala sobre acessos alternativos, como WhatsApp, material impresso e plantões de auxílio, seja na escola ou virtuais. Nesse primeiro momento, vamos conversar sobre a importância do acompanhamento do aluno na rotina escolar. Independente da idade, o aluno, seja uma criança ou um adolescente, precisa do apoio da família para se organizar e se desenvolver. Por isso, é importante pensar na preparação do período de estudo. Converse com a criança sobre o seu papel no ambiente familiar. Assim como os pais, os avós e os irmãos, ela tem seus afazeres diários. Os familiares cuidam da casa, de outras crianças, trabalham para prover o sustento ou cuidam dos animais da casa, os bichinhos. A criança também deve ter os seus deveres. O trabalho do aluno é estudar e fazer suas tarefas. Fazer isso nos dias e horários já pré-determinados ajuda a criança a se entender no mundo, a ter responsabilidade e agir com empatia com os outros. À medida que precisa se esforçar todos os dias para cumprir com as atividades escolares, ela passa a se sensibilizar com os outros familiares, como os pais que se sentem cansados depois de um dia de trabalho, com os avós que sentem dores após um dia longo de cuidados com os netos, ou o irmão que abre mão de passar horas na internet para fazer serviços domésticos, ajudar em casa. Tendo uma lista de tarefas, a criança começa a ser responsável pelo seu cumprimento. Isso ajuda o aluno a ter autocontrole, fazendo suas obrigações um pouco a cada dia, ao invés de fazer o que quer na hora que quer. Estabeleça combinados e cumpra. Se você fizer uma refeição e não lavar a louça, ela vai acumular na pia, não vai? Cada vez que você comer, mais louça vai haver na pia, até que você não tenha mais pratos para se alimentar. Com o tempo, novos problemas surgirão, como mau cheiro, insetos. Isso também acontece no desenvolvimento da criança. Se ela só atender às próprias vontades, que são sempre imediatas, como por exemplo comer, e não se dedicar ao estudo, vai acumular muitas tarefas e esse abandono dos estudos vai trazer muitos problemas com o tempo, como o nosso exemplo de comer e não lavar a louça. Seu filho pode não ter ainda o pensamento a longo prazo, isso é normal. Por isso, cabe aos responsáveis orientá-los diariamente sobre suas tarefas. Outro ponto importante é a segurança. Oriente a criança que a internet não é a sua casa. No ambiente virtual, é como se estivesse na rua. A criança pode ir a qualquer lugar do mundo, entrar em espaços que não são para a sua idade, conversar com pessoas perigosas. Cada idade tem autonomia diferente. As crianças pequenas precisam que os pais lhes deem a mão para atravessar a rua, por exemplo. Elas precisam que eles as levem e as tragam quando saem. As crianças um pouco maiores conseguem transitar em alguns espaços, mas os pais devem estar por perto, caso precisem de algum apoio. Os jovens conseguem ir à rua com certa autonomia, mas ainda assim os pais devem estar atentos para onde vão, quanto tempo estão fora,
o que fazem e se realmente estão frequentando os ambientes combinados, como, por exemplo, se estão indo à escola, se estão frequentando as aulas. Isso também ocorre no ambiente virtual. Busque sempre a segurança da criança, independente da sua idade. Não deixe a criança sem supervisão nenhuma durante o período de estudos ao longo do ano. É importante que os pais acompanhem para ver se as crianças realmente estão fazendo suas atividades, se estão usando a internet para acessar conteúdos escolares, se estão em contato com conteúdos que não são adequados para a idade dela. Isso é melhor para todos. Bom, para ajudá-los, eu vou passar algumas dicas para preparar o momento de estudo e manter um certo cuidado com a segurança das crianças. Faça um combinado com a criança e uma lista de desejos e obrigações. Converse com ela para estabelecer que ela deve ter ambos na sua vida, na sua rotina, mas de forma equilibrada. Desejos demais ou deveres demais não são saudáveis. E isso pode acontecer de forma involuntária, como, por exemplo, quando a criança deixa uma quantidade grande de atividades acumuladas para fazer. Ela vai acabar tendo deveres demais. Estabeleça dias e horários para que ela cumpra uma rotina, assim como ela faz com a escola. No período de estudo, a criança deve ir sempre para o mesmo espaço da casa. Esse espaço, ela vai precisar de uma mesa e de boa iluminação. Todos os materiais devem ser separados antes da aula. Isso evita que ela se levante para pegar o caderno, o estojo, e durante esse caminhar, ela acabe se distraindo com outras coisas. Retire brinquedos, jogos, televisão e outras coisas que possam tirar a atenção da criança e que não vão ser usados naquele momento de ensino. Coloque uma meta. Como fazer a atividade do dia, do início ao fim, por exemplo. Deixar a tarefa incompleta pode fazer com que a criança esqueça e tenha que recomeçar tudo de novo no dia seguinte. E aquela tarefa acabe durando vários e vários dias, enquanto as tarefas que são colocadas para ela fiquem acumulando. Não deixe acumular. Se as aulas na escola são de segunda a sexta, por exemplo, os estudos em casa também devem ser de segunda a sexta. Se há feriados, a criança deve ter feriados, bem como os finais de semana. Mesmo que não haja atividade daquele dia na plataforma ou no seu caderno para a criança fazer, é importante que ela sente e estude no período e horário adequado. As crianças receberam livros e outros materiais da escola, e eles devem ser usados nesses momentos em que a criança já completou a tarefa do dia ou não tem uma tarefa determinada para fazer naquele dia. Ela pode sim pegar os materiais que foram enviados para ela e começar a fazer as leituras, começar a estudá-los. É importante, porque eles também podem acabar acumulando para o final de ano e eles são materiais de apoio ao aprendizado. Anote na agenda os dias e horários de reuniões por Meet, para não esquecer. Nesse momento, a criança vai poder tirar dúvidas e aprender mais sobre os conteúdos. Verifique se o aluno realmente está fazendo as tarefas e qual é o seu desempenho. Se ele está interagindo com os professores, se ele está perguntando, frequentando ambientes onde ele coloca dúvidas, como, por exemplo, o espaço de comentários da plataforma. Nesse ponto, é importante lembrar que o WhatsApp da escola, aquele da secretaria, ele é para retirada de documentos, informações sobre a matrícula, sobre faltas, sobre datas e horários para frequentar as aulas, sobre a sala, mas ele não é sobre o conteúdo pedagógico, aquele conteúdo que a criança aprende em sala de aula com o professor. Então, se o seu filho tem dúvida, ele não entendeu a atividade, entre em contato direto na plataforma, diretamente com os professores, porque assim nós podemos ajudá-lo. Mandar a dúvida para a secretaria mandar para o professor, para aí o professor procurar o aluno, vai fazer com que
haja uma demanda desnecessária para a secretaria da escola ou para a gestão, e também vai demorar muito mais tempo para a criança solucionar. Se a criança ficou em dúvida da atividade, olha a postagem da atividade na plataforma. Na mesma postagem, nós temos espaço de comentários. Ali você pode colocar suas dúvidas. Fique atento se o professor marcou reunião para aquela semana, pois na reunião o aluno já pode tirar suas dúvidas a respeito da atividade. Ao terminar suas atividades, a aula ou a reunião, peça para a criança ajudar a organizar o espaço, limpando pontas de lápis, guardando seu material, organizando para o dia seguinte. Isso vai ajudá-la a saber exatamente quais são os materiais que ela usou, cuidar das suas coisas, do seu ambiente e saber se organizar para o próximo dia de estudos. Verifique os sites que ela acessou e converse com ela para ver se ela está com alguma dificuldade, se ela comunicou a dificuldade que ela tem ao professor ou se não conseguiu enviar alguma atividade. Isso é muito importante, porque faz parte do acompanhamento da criança. Isso não quer dizer que você deve pegar o material e ensinar para a criança em casa. Quer dizer que você está acompanhando se ela está entendendo, se ela está levando as dúvidas ao professor, se ela está interagindo com os colegas. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os principais recursos, aqueles que são mais utilizados na plataforma. Nós temos os links, que são aquelas linhas ou anexos que fazem referência a algum endereço da internet, uma página, um site, uma imagem, um vídeo, um texto. Ao clicar nele, a criança tem acesso a um conteúdo, muitas vezes externo à plataforma, que o professor selecionou para que ela visse, compreendesse e isso ajudasse no aprendizado. Esse conteúdo também pode vir através de um QR Code. Se ele aparecer assim, a criança deve apontar o celular para a imagem e através dessa imagem, o celular vai abrir uma página, um vídeo, um texto de referência que o professor selecionou. Esse material é um material de apoio e é importante que a criança veja, compreenda, acompanhe esse material até o final para ajudar no aprendizado. Os espaços de comentários, eles estão abertos em todas as atividades. A criança pode interagir no comentário, por exemplo, com algum outro aluno, porque assim ela consegue perceber como o colega compreendeu e interagir com ele. Mas ela também pode enviar algum recado para o professor, uma pergunta, uma dúvida, comentar alguma dificuldade que ela teve, por exemplo, que ela não conseguiu anexar a atividade, que ela não entendeu muito bem, porque o professor vai ver exatamente de que atividade ela está falando. Também temos os formulários. Esses formulários, eles são enviados para preenchimento de informações. Eles são escritos, mas também podem ter algumas imagens ou algum vídeo de referência. Eles devem ser preenchidos em cada um dos espaços. Algumas vezes a criança não vai conseguir enviar o formulário se ela não preencher todos os espaços. Outros pontos do formulário, aqueles que não tiverem uma marcação indicando que são obrigatórios, esses pontos ela pode enviar o formulário sem preencher. Mas, para que o formulário funcione perfeitamente, é importante que a criança tente preencher todos os pontos indicados no formulário. As postagens, elas podem ocorrer de diversas formas, mas na plataforma, normalmente, elas seguem 3 tipos de postagem. As postagens que são perguntas curtas, com algumas opções de resposta. Postagens de perguntas um pouquinho mais longas, em que a criança pode escrever livremente, sem necessariamente colocar algumas opções. Tem postagens que são materiais. Esses materiais de referência são para aprofundamento, para que as crianças leiam a respeito ou usem quando achar necessário para fazer alguma atividade. Neles não vai haver nenhuma pergunta para responder, nenhuma atividade para ser entregue, mas eles são tão importantes quanto um livro que é usado para responder questões futuramente.
Também há postagens de eventos, convites, marcações de reuniões, e essas postagens normalmente trazem o dia e o horário da reunião e um link de acesso. São muito importantes. A criança deve ficar atenta e, ao ver as datas e horários, anotar na sua agenda para participar. Quando não puder participar, é interessante comentar na própria postagem que não vai poder participar e o porquê, para o professor já ter uma ideia. E nós temos também as postagens com atividades. Essas postagens de atividades, elas trazem um material de apoio, de referência normalmente, e as perguntas, as questões que devem ser respondidas ou pesquisas que devem ser feitas para completar a atividade e as orientações de como esse trabalho deve ser enviado. Se deve ser um desenho, um texto, um vídeo. Para responder, a criança deve anexar o trabalho que ela fez na resposta da postagem. Ela vai saber que o professor respondeu porque a marcação da atividade vai estar escrito respondida no espaço adequado. Lembre-se, nós temos vários vídeos de apoio que ajudam a anexar. E muitas vezes, esses vídeos que ensinam como anexar o seu trabalho, ou seja, como prender o seu trabalho à atividade e mandá-lo para o professor, eles ficam na própria postagem. Mas se você tiver dúvida ou se você precisar de algum apoio, você pode escrever no espaço de comentários dessa atividade se você precisar de ajuda para enviar algum vídeo. Eu vou deixar aqui alguns vídeos de referência que ensinam como anexar uma atividade. Qualquer dúvida, vocês também podem escrever no espaço de comentários. Mas eu quero conversar com vocês sobre uma atividade em especial. Muitas vezes ela vai estar indicada como aprofundamento. Essa atividade, ela normalmente traz textos para auxiliar no ensino de língua portuguesa, no ensino de disciplinas específicas e principalmente para acostumar o aluno ao vocabulário, às informações técnicas, científicas que envolvem o ensino dessa disciplina. A nossa escola, ela busca oferecer materiais acessíveis e durante esse período de ensino em que professores e alunos estão em espaços diferentes, essa adaptação chega geralmente através de vídeos, QR Code dentro do material impresso e também através de áudio ou de janela de libras. Mas o recurso mais importante da nossa escola é o pedagógico. Por isso, o que define se a atividade será em vídeo, escrita, se ela vai ter algum outro recurso, é a proposta de ensino para aquela atividade. Então, se você receber um material apenas escrito, que não venha com áudio, com uma janela de libras, e ficar em dúvida, ou se os pais de repente se perguntarem, nossa, o meu filho ele ainda não lê, mas ele recebeu um texto escrito, ou minha filha não conseguiu entender a sinalização específica daquele vídeo, ou então, o meu filho teve alguma dificuldade para compreender aquela imagem, achou um pouco complexa. E agora? Ele conseguiu compreender um pouco, respondeu uma parte da atividade, mas não respondeu a atividade inteira porque teve dificuldade com esses pontos específicos. Bom, nesse caso, nós precisamos lembrar que as atividades, elas ocorrem trazendo conteúdo em vários momentos diferentes. Então, uma mesma atividade pode trabalhar aquele conteúdo de diversas formas, em várias postagens ao longo de vários dias. Essa forma de oferecer a atividade é importante porque, às vezes, uma criança compreende melhor com uma imagem, outra criança compreende melhor com texto, e há crianças que vão compreender melhor com vídeo. Isso não atrapalha o aprendizado do aluno, porque a atividade é oferecida de várias formas, e os professores realizam os meets, que são as reuniões, para ajudar a esclarecer dúvidas pontuais. Então, se seu filho não entendeu a atividade, ou se você, como aluno, não está compreendendo aquele texto escrito, ou aquela sinalização, imagem, ou qualquer outro recurso que foi colocado para o ensino daquele conteúdo, primeiro, você pode colocar direto no comentário da atividade o que
especificamente você não entendeu. Também aproveite e anote essa dúvida para participar da reunião com o professor. Durante o Meet, você vai poder esclarecer essa dúvida. Você vai poder perguntar sobre a atividade. É importante que você veja a atividade até o final, porque tanto no texto quanto no vídeo ou imagem, o conteúdo que está sendo passado vai ser explicado de diversas formas, e alguns pontos muito importantes que estão na proposta de ensino daquele conteúdo vão estar ao longo do vídeo. Então, começou a assistir o vídeo, começou a ler o texto, leia até o final. Marque as palavras que você não entendeu para perguntar para o seu professor. Anote as suas dúvidas para levar no Meet. Ficar desesperado, entrar em contato por canais que não são exatamente aquele da atividade, do espaço de comentários da atividade, ou não participar das reuniões pelo Meet, pode acabar prejudicando o andamento da compreensão dos conceitos voltados àquela atividade. Também é importante ressaltar que alguns conteúdos precisam de um vocabulário específico para serem assimilados pelo aluno. O aprendizado do conceito é importante, mas o aprendizado do vocabulário também faz parte dessa imersão da criança no conteúdo que está sendo passado. Por isso, alguns conteúdos podem vir com um aprofundamento todo textual, ou seja, feito através de textos em português, para que a criança leia e comece aos poucos a se inteirar daquele vocabulário específico. Lembre-se que essa criança, ela vai, ao longo da sua formação, realizar várias provas para passar de uma etapa a outra do aprendizado. E para a realização das provas, é importante que ela identifique tanto imagens relacionadas ao conteúdo, como palavras relacionadas àquele conteúdo, para que assim ela compreenda o que está sendo perguntado nas provas e ela possa realmente explicar o que ela aprendeu. Isso também vale para algumas sinalizações. A criança, ela vai ter contato com vários tipos de linguagem ao longo do seu ensino. E algumas linguagens um pouco mais complexas fazem parte do aprendizado dela. Mesmo que ela não compreenda o texto como um todo, o contato dela com aquele texto, seja em português, seja em áudio ou sinalizado, é importante para que ela comece a se familiarizar com aquela linguagem mais formal, mais científica, e assim ela possa, aos poucos, ir compreendendo e avançando no seu aprendizado. Bom, eu espero que essas dicas possam ter te ajudado. E espero também que nós, ao longo de todo esse ano, possamos interagir na plataforma e em outros meios conforme for possível. Não se esqueçam de participar de todas as interações oferecidas pela escola. Quanto mais participativa, mais a criança, o aluno, consegue avançar no seu desenvolvimento. E assim o professor pode fazer um acompanhamento mais próximo do seu aprendizado. Mesmo os eventos culturais oferecidos pela escola têm um objetivo pedagógico pensado para a aprendizagem da criança. A aprendizagem dela de mundo é uma bagagem muito importante para o desenvolvimento e também para que ela comece a compreender vários conhecimentos que ao longo dos anos de formação dela vão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais específicos. Essas dicas, elas foram para as crianças e para os pais interagirem e serem participativos na formação da criança. Mas, em nenhum momento, isso significa que os pais devem ensinar as crianças em casa. Não, apenas acompanhar de forma efetiva a sua formação, o seu desenvolvimento ao longo do ano, para que assim nós possamos ter resultados cada vez melhores e as crianças se sentirem seguras tendo um apoio familiar e escolar para a aprendizagem. Bom, eu espero que todos tenhamos um ótimo ano e que possamos estreitar cada vez mais o relacionamento entre a escola e as famílias. E os alunos possam cada vez mais participarem de forma consciente do próximo aprendizado. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis através da plataforma e dos Meets. Aguarde seu contato e a sua participação ao longo do ano.